Eu amo histórias. Eu amo ouvir, principalmente, ouvir boas histórias, ler boas histórias e espero, com o passar dos anos, adquirir a habilidade de contar boas histórias, porque não é uma habilidade fácil ou que qualquer um tenha. Difícil ser um bom narrador de boas histórias. Mas uma coisa que nós percebemos na leitura de Gênesis é que nós estamos lidando com um livro de histórias. Histórias reais, histórias com detalhes reais, histórias que aconteceram de fato, fiéis, sem erros, que Deus está inspirando a Moisés para o povo de Israel ser instruído e para depois, talvez ele não entendesse tudo, mas para que o povo da igreja, o povo de Jesus, também pudesse ser instruído. Até hoje, tantos séculos, tantos milênios depois, nós temos o privilégio de ter essa história, de ter esse livro, de ter o Pentateuco, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, em tantas versões, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, num data show como esse. É incrível. É simplesmente incrível ter essas histórias aqui. Nós estamos em um percurso de quase um ano, dia 25 de janeiro faz um ano, que nós estamos entrando no livro de Gênesis aos poucos, com algumas pausas, mas está chegando um ano e é sempre um marco a se lembrar. Gênesis tem uma característica tão interessante que é uma história muito mais localizada. Embora comece com o capítulo 1, 2 e 3 falando do mundo inteiro, o mundo sendo criado, mas temos poucas pessoas, famílias pequenas. E quando começa o ciclo de Abraão, no capítulo 12, nós temos uma história muito focada em família. E é isso que eu queria chamar a atenção. Nós estamos aqui diante de histórias familiares, que são as histórias mais interessantes. Quando o Pentateuco for se desenrolando, nós vamos conhecer o Egito, nós vamos conhecer esse povo de Israel que já vira nação. Nós chegamos então nos históricos, reis, rainhas, tudo muito complicado, muita política. Mas antes disso tudo acontecer, a história do povo de Deus é uma história de família. Casos de família, complicados, difíceis. Eu estava pensando que nós performamos um cristianismo, inclusive, quando estamos aqui na igreja. Nós nos vestimos de uma maneira adequada, maioria. Nós nos colocamos em certos padrões. Mas se nós analisarmos bem a nossa vida fora da igreja, nós sabemos muito bem o quão são complicadas as nossas histórias, inclusive as nossas histórias familiares. No capítulo 20, nós vimos novamente um tropeço de Abraão. Esse não mais chamado Abrão, mas agora Abraão, e nós fizemos uma correlação com a sua vida pós-batismo, que você pensou, e eu pensei, que depois do batismo nós não pecaríamos mais, que o velho homem seria afogado, e que em 2026 agora eu vou ser crente, agora eu vou fazer a minha leitura, e não vai. E erramos, e tropeçamos, e lá está o velho Abraão, o velho que recebeu tantas promessas, que andou tanto com Deus, tropeçando de novo, e dando desculpas do tipo, que eu pensei, Abimeleque, que você ia ser violento comigo, é porque Deus me chamou, me colocou na estrada. Mas lendo as histórias bíblicas e lendo as histórias familiares, precisamos espelhá-las em nossas histórias, porque são as nossas histórias também. E nós saímos desse contexto muito mais focado nos erros de Abraão, e no capítulo 21 nós temos uma amplitude um pouco maior, pensando aqui nos erros da família, ou como a família recebe os erros de seu patriarca. Como existem efeitos do pecado, efeitos sérios, efeitos que tornam as nossas histórias complicadas. Se nenhum de nós aqui pecasse, as nossas histórias seriam muito simples, seriam muito fáceis, seriam muito alegres, muito abençoadas. Mas por que as famílias têm problemas? Por que nossas histórias são difíceis de contar? Às vezes nós nem conseguimos. Nós sentamos com um conselheiro, ou nem sentamos com um conselheiro bíblico, e é difícil colocar em palavras as dificuldades de nossas vidas. Não, pastor, é muito difícil, é muito complexo, são os erros de fulano, os erros de fulano. Tem famílias que têm erros de 5 gerações, que os tataranetos ainda estão pagando pelos erros, e aqui não é uma maldição familiar, é simplesmente erros que ecoam na história. Mas assim como nós temos este lado, nós temos a graça de Deus que se perpetua pela história. Promessas cumpridas. Deus visitando esta família, não um povo ainda, mas uma família da qual sairá um povo.
E nós lemos na primeira cena, te convido a lê-la, em Gênesis 21, versículo 1 ao 7. Versículo 1 ao 7, o cumprimento desta promessa. Mas percebendo em como, nesses tramas familiares, Deus continua fiel a esta família, resolvendo, inclusive, os problemas dos pecados de seu patriarca Abraão. Versículo 1, o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele ainda tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. O cumprimento da promessa. Quando nós lemos as páginas das Escrituras, nós temos que ter em mente que nenhuma das promessas de Deus cai por terra. Lembra de Paulo em 1 Coríntios dizendo que em Cristo nós temos todas as promessas de Deus e que Cristo é o sim e o amém dessas promessas. Essas promessas que sempre operam em 2 níveis, e eu quero que você perceba isso. Opera no nível da tua família, opera no nível da tua carteira, opera no nível de nossas dificuldades pessoais mesmo, daquilo que nós lutamos, daquilo que nós sonhamos. Opera nesse nível, nós não podemos negar. Nós não podemos negar que é um prazer para Sara ter um filho, de que era uma dor no seu coração, de que era um espinho na sua carne, passar tantos anos e não poder amamentar um filho. Era um trauma pessoal. Era algo que hoje talvez ela fosse um terapeuta para tratar, porque todo mundo ao seu redor, toda uma sociedade em torno da geração de filhos, e ela não podia ter filhos. As promessas de Deus operam nesse nível, mas elas operam em outro nível que nós esquecemos, que é o plano de Deus. Por que Sara está dando à luz um filho? Porque Deus está cumprindo uma promessa. Porque Deus está afirmando uma aliança. Aliança essa que é muito maior que Abraão. Aliança essa que é muito maior do que Sara. Aliança essa que ultrapassa o horizonte da família. Nós precisamos entender que as histórias de Deus têm a ver comigo, tão pequeno, tão microscópico. É como se Deus pegasse o microscópio e visse essas pequenas bactérias que somos nós. Mas a história de Deus, ao mesmo tempo, tem nada a ver conosco. Tem a ver com um plano grande, imenso, muito maior do que todos nós. Ter essa dupla perspectiva sobre a história de Deus vai te ajudar no seguinte: vai te ajudar a manter a humildade. Você não é o centro do coração de Deus. Deus não está chorando porque você está penando na sua vida, ou porque eu estou penando na minha vida. Deus não está centralizado nessas pequenas picuinhas que você tem. Deus não vai destruir a vida de alguém só porque você não gosta dessa pessoa. Não funciona assim. As histórias de Deus são muito maiores do que nossas histórias pessoais ou familiares. Ao passo que, com esta humildade, com esta pequenez que admitimos ter, nós devemos lembrar que Ele se importa conosco. De que do alto do céu Ele se inclina e vê as nossas dores, e vê o nosso sofrer. Logo mais, Agar novamente será notada por Deus, por esse Deus que vê, que presta atenção, que está contando uma história muito maior do que a história de cada um de nós, mas que inclui nessa grande história as nossas pequenas histórias. Porque você vai ler aqui a narrativa, e em um certo momento, até aqui está tranquilo, nasceu um filho. É alegria, é banquete. Isaac nasceu, embora já haja ironias acontecendo aqui no texto. Olha, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4. Quantas vezes o nome Isaac aparece? E você sabe o que é que significa Isaac? Ele riu. Esse é o significado. Ele riu. Que por Sara talvez foi interpretado da seguinte maneira: ele me trouxe riso. Mas, literalmente, traduzindo, nós temos um verbo aqui, que significa ele riu. E logo, Sara mesmo, talvez não entendendo a ironia, ou talvez entendendo, diz no versículo 6, Deus me deu motivo de riso, e aquele que ouvir isso vai rir comigo. Isaac ele riu,
Deus me dá um motivo de riso de sua mãe grávida, e aquele que ouvir, ou seja, os ouvintes dessa história, os espectadores dessa história, vão rir comigo. Tudo isso remete ao capítulo 18. Quando Sara está ouvindo, quando Sara está considerando a impossibilidade dela, sendo alguém estéril e sendo alguém já velha, assim como o seu senhor, como o seu patriarca Abrão, é impossível que se tenha um filho. E é naquele momento que Sara ri. E o anjo do Senhor, talvez o próprio Yahvé, pergunta: Abraão, por que Sara está rindo? Por que ela ri de mim? Por que ela considera algo impossível? Porque para Deus não há impossíveis em suas promessas. Em Cristo nós temos o sim e o amém. Olha, meu irmão, o fato de você estar aqui nesta noite é um milagre de Deus. Não há nada natural. Talvez você ache. Porque eu sempre vim e tal. Mas não há nada natural em você estar em uma igreja cristã num domingo à noite. É antinatural. Aqui nós não aprendemos a nos desenvolver como pessoas para ganhar na vida. Aqui não ganhamos dinheiro. Aqui não aprendemos ou recebemos bênçãos que só receberíamos se estivessem aqui. Bênçãos materiais. Não há promessas desse tipo aqui. Embora Deus possa dar. Ele também se importa com essas pequenas coisas. Mas eu não posso prometer nada para você. Então, de que é que você ganha estando aqui? É um milagre. Pode ser que várias pequenas coisas te direcionaram a estar aqui nessa noite, mas considere que é Deus que está direcionando cada uma delas. Quem diria? Agora, a ironia nos mostra que Deus cumprirá a sua promessa mesmo com a nossa incredulidade. Mesmo quando nós consideramos o impossível. Existem vários impossíveis se levantando aqui, várias barreiras. A primeira barreira mais óbvia é a da esterilidade, que está sendo tratada aqui. Deus superou essa barreira. Aí está a Ana, aí está a mãe de Sansão, aí está mulheres. Deus pode fazer. Deus pode cumprir algo impossível. E agora, quem ouve isso? Um riso de escárnio, um riso de incredulidade, vira um riso de adoração. O conselho que eu deveria dar para você é: nunca ria de Deus. Não torne Deus um motivo do teu escárnio. Não ria dele. O próprio Salmo 2 diz que quando o homem está se levantando contra Deus, é Deus que ri dele. É Deus que diz: que bobo, ele acha que vai me vencer. Mas, meu amado irmão, nas maiores dificuldades da vida, nunca ria de Deus. Que o nosso riso seja sempre esse riso da adoração, da gratidão. Existem estações para o riso, e Sara e Abraão chegaram nessa estação. Nossas famílias passam por essas estações. Quem diria? Quem diria? Esse é um brado de gratidão. Quem diria? Quem pensou que essa história seria efetivada? Quem diria que Abraão ia segurar um neném? Que Sara ia amamentar? Como é possível? Tem detalhes aqui que eu não vou nem mencionar para você, mas detalhes de menopausa, detalhes de fraqueza muscular, vários detalhes que entram nessa história e nos deixam abismados. É possível? É viável? Quem diria? Quem diria? Olhamos para trás e agradecemos pelo Deus que vence o impossível. Mas essa é a primeira cena. Como eu disse, é uma cena de gratidão que nos ensina, mas ao mesmo tempo nos prepara para os problemas que virão. Porque os nossos pecados podem ser redimidos por Deus, mas continuam tendo consequências. E nessa segunda cena nós lemos a partir do versículo 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. E Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, que Abraão teve com Abraão, estava zombando de Isaac. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaac. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. E nós encerramos essa cena. Na manhã seguinte temos a cena 3 se mostrando a nós. Um banquete, uma alegria, no momento em que o menino foi desmamado, 2 a 3 anos de idade, muito provavelmente pelos costumes da época.
Se Isaac está com seus 2 ou 3 anos de idade, nós podemos imaginar então Ismael com seus 6, 7 anos de idade. A idade da gaiateza, a idade que não para. 2, 3 anos já não para, você imagine 6, 7 anos. Nós temos alguns mistérios nesse texto, algumas questões que ficam abertas, mas eu te convido a refletir nelas. Sara está nesse banquete, são banquetes de dias, nós temos muita carne, muita comida sendo colocada por dias. Então Sara observa que o filho de Agar não é dito o nome Ismael, então talvez uma estratégia de diminuí-lo. Vê que esse menino que Abraão teve com a egípcia estava zombando de Isaac. E a palavra literal aqui é estava brincando com Isaac. Perceba que a minha tradução aqui, Nova Almeida Atualizada, já interpretou, dizendo que essa brincadeira era uma zombaria. Mas, de fato, a palavra usada aqui era brincar. Ele estava brincando. Agora, nós temos 3 possibilidades para essa brincadeira. Pode ser uma brincadeira comum, como 2 crianças que brincam. Então, por que Sara fica tão revoltada? Por que ela fica tão irada quando vê esses 2 meninos brincando? Nesta primeira possibilidade, a revolta de Sara vem através da percepção de que ela está vendo 2 meninos ali. E quando 2 crianças brincam, não tem esse negócio de uma ser rica, outra ser pobre, não tem um negócio de uma ter uma boa roupa e outro... Não, 2 crianças, quando estão brincando, elas são iguais. Essa é a pureza. Pelo menos era, né? Hoje está cada vez mais complexo. Mas essa era a pureza das crianças. Elas se igualam quando elas estão brincando. E talvez Sara, olhando, percebendo essa cena, pensou, eles vão se igualar. Todo mundo vai pensar que eles são irmãos. Então esta herança, esta família de Abraão, vai ser dividida entre Ismael e Isaac. Está complicado aqui. Então nós temos aqui uma opção de que Sara parece uma pessoa colocada como alguém espiritual, alguém pensando no plano de Deus. A segunda opção é que essa brincadeira é uma brincadeira de mexer mesmo, de apelidar, de bater, talvez haja algum tipo de agressão. Essa é a interpretação do versículo 9. Ele estava zombando de Isaac. Agora, meus irmãos, menino, né? Menino zombando de outro, apelidando o outro, beliscando o outro, fazendo bullying com o outro, desde que o mundo é mundo, né? A gente não naturaliza, nós trabalhamos, nós ensinamos, mas isso acaba sendo normal, desta natureza impetuosa das crianças, que não sabem os limites éticos. Mas aqui está, e Sara fica revoltada aqui como uma mãe, como alguém bem orgulhoso mesmo, que diz, no meu filho ninguém toca. Você não vai triscar no meu menino, não, porque nós somos de outro nível. Essa escrava aí tem que ir embora com o seu filho. Essa é a possibilidade, inclusive, que as nossas traduções estão entendendo. Uma terceira possibilidade, a mais complicada e a mais distante, é que essa palavra brincar é usada com Isaac lá na frente, quando ele se casa. E ele está brincando com a sua esposa. E é uma palavra eufemística para falar de relação sexual. Aqui seria muito distante, uma vez que que Ismael está abusando sexualmente de Isaac, seria algo muito distante, uma vez que estamos tratando de crianças, e crianças muito novas. A não ser que Ismael já estivesse muito grande aqui, mas as possibilidades, como eu falei, são 2, 3 anos para Isaac, 6, 7 anos para Ismael. Não considero. Então, uma ou a segunda, a primeira ou a segunda são as possibilidades aqui, e eu estou considerando Sara aqui realmente alguém orgulhoso, alguém que está dizendo, não vai brincar com meu filho, está na hora de separar essas 2 histórias. Irmãos, é muito importante que vocês percebam o que está acontecendo aqui, porque assim como eu, você vai ler e você vai ficar do lado de quem? De Sara ou de Agar? De quem você está no lado? Vou fazer uma pesquisa aqui. Você está do lado da megera, que está expulsando o menino, que está colocando essa família para fora, ou você está do lado da escrava, humilde, que está sendo oprimida? É fácil, né? Você tem coração, você vai ficar com pena desta cena que logo virá de um menino morrendo, de uma criança abandonada, perdendo a sua herança. De qualquer maneira, ele era filho de Abraão. O que é que ele recebe de herança? Nada, água e comida. E um tchau. E que Deus abençoe. Seria muito fácil ler essa história no nível humano.
E a gente lê também. Mas esquecer que existe um nível divino que, inclusive, nos choca. Quando Deus dá razão a Sara. Deus diz, faça tudo que Sara mandar. Senhor, o Senhor é um opressor. Deus aprova a opressão? Nunca, irmãos. O caráter de Deus não muda. O caráter de Deus é o mesmo, é o Deus que se importa, é o Deus que se importou com Agar, lá no capítulo 16. É o Deus que vê, é o Deus que diz, não temas, que dá a provisão. Isso vai acontecer ainda. Uma coisa é certa, irmãos. O que está sendo colocado aqui em xeque, primeiro, é a ética de Abraão que está causando o problema. O problema não é nem Sara, nem Agar. Quem é o problemático da história? É Abraão. É Abraão que é o culpado disso acontecer. Abraão que talvez viu o menino crescendo e disse, passou, né? Pequei, dormi com a escrava, cedi, mas passou. Tudo se tranquilizou, olha o banquete, os meninos estão brincando. Deu certo. Eu cometi o erro, mas deu certo. Não deu certo. Porque os fantasmas do passado vêm nos assombrar. E Deus considera isso na história. E Deus, inclusive, usa isso para a glória dele. Sara, mesmo com uma perspectiva errada, está correta dentro do plano de Deus. Ismael é perigoso para o plano. Ismael pode usurpar este lugar que é de Isaac. E é saudável que eles se separem. É muito saudável. Embora nós não tenhamos aqui um registro de que Deus tenha explicado tudo para Abraão. Uma explicação de que Deus daria provisão, de que Deus faria dele uma grande nação. Não temos. Mas pode ser que isso tenha acontecido. A terceira cena nos conta no versículo 14. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, 100 metros, porque dizia, assim não verei o menino morrer. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. O Egito volta para a narrativa várias vezes. O mesmo Egito que Abraão é expulso porque mentiu, porque Faraó acabou tendo relações com Sarai na época. Esse Egito que, séculos depois, o povo de Israel será escravizado. Esse Egito que está atrapalhando as relações, porque Agar é egípcia. E logo esse menino, quando cresce, se casa com uma egípcia, para manter estas relações. Irmãos, existe, além do mistério do que seria essa zombaria ou essa brincadeira, nós temos um mistério do incômodo de Abraão. Volta para o versículo 11. Diz que Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho. Sabe qual é a pergunta? Que filho? Abraão está incomodado por qual filho? Por Ismael, que é a leitura mais natural. Eu vou ter que despedir ele, meu Deus, meu filho, tão bonito, eu vi crescer, eu vou ter que expulsar de casa. Ou ele está incomodado por Isaac? Por perceber que Isaac está sendo colocado em perigo por conta de Ismael e de Agar? Difícil, né? Porque o texto não deixa isso claro. Pela leitura natural, parece que Abraão está incomodado com uma situação nova, que ele não percebeu. E a situação nova é que ele teria que expulsar um menino. Parece-nos que Abraão não está feliz. Abraão é um homem de poucas palavras. E não ache que isso é bom, irmãos. As poucas palavras de Abraão complicam a vida dele. Lembra no episódio anterior com Abimeleque? Ele diz, Abimeleque, eu pensei que tu era violento. Se ele tivesse aberto a boca e perguntado, Abimeleque, tu é violento? Tu vai me aceitar aqui com minha esposa? Não, vou não. Então eu não vou nem ficar aqui. Mas ele é caladão, ele pensa as coisas, né?
Ele parece, e você vai perceber que, de novo, nesta narrativa, Abraão será colocado sobre esse lugar de quem não fala. De quem, isso é bom por um lado, porque ele ouve a voz de Deus e aceita. Ele levanta de madrugada e não questiona. Mas também ele não sabe falar. E isso complica a vida dele muitas vezes. Ele fala muito pouco. Mas, sendo este Abraão preocupado, de qualquer forma ele ouve e obedece ao Senhor. Ele levanta-se de madrugada, que vai fazer um paralelo com o capítulo 22, quando Deus pede a vida de Isaque que seja sacrificada, e Abraão se levanta de madrugada. Tem dois níveis aqui. Um, de que uma caminhada muito longa precisava iniciar de madrugada, 3, 4 horas da manhã, para que a caminhada pudesse ser mais fria e mais longa, mas também a prontidão. Talvez a prontidão de quem diz, vamos fazer isso logo, vamos terminar isso logo. Ou talvez a prontidão de quem não dormiu, de quem passou a noite em claro, dizendo, meu Deus, e agora? Vou mandar esse menino para fora. E se ele morrer? E agora? Ele coloca água, talvez você diga, que miserável, não é? Só água, só pão, mas é o que dá para carregar. Não temos uma caravana aqui, temos apenas uma mãe e seu filho. Um filho pequeno, que está ali andando com ela. E ele a despede. Irmãos, essa cena da despedida é a mesma palavra usada para quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim. Ele os despediu, ele os expulsou. Certamente deve ter havido choro da parte de Abraão, mas é uma expulsão. Ela não teve a chance de dizer, não, quero ficar. Ela não teve a opção. Você quer ficar ou quer ir embora? Não, você vai embora. Isso afinal o quê? Não é expulsar? Está expulsa. Vai embora, e lá vai ela no caminho do deserto, sem rumo, sem bússola, sem ter para onde ir. Vítima do pecado alheio. Lembra muito Batseba. Quando era criança e lia toda aquela cena de Davi vendo ela nua e tomando banho, eu pensava, meu Deus, ela não deve ser uma boa pessoa. Mas hoje eu leio com outros olhos, ela não tem escolha. Agar não tem escolha. O que fazer quando o seu dono diz, você tem que fazer isso, você tem que dormir comigo? Se há uma estrutura social que, inclusive uma escrava dormindo e tendo um filho com o seu dono, ela ascende dentro da casa, ela tem privilégios, regalias. O que fazer? Então nós temos todo um sistema que não deveria haver. Deus em nenhum momento aprova esse sistema. Pelo contrário, traz problemas para o plano de Deus. Embora não tenha aqui um narrador dizendo, olha, a escravidão é errada, olha, o adultério é errado. Não tem um narrador explicando, mas está óbvio, irmãos. Se Abraão tivesse seguido o plano direitinho, tinha acontecido isso aqui? Ele precisaria expulsar uma escrava, expulsar um filho ilegítimo seu? Os problemas somos nós que criamos. E depois choramos porque a solução é difícil. Ah, meu Deus, a minha vida está tão difícil. E a gente vai analisar e percebe o quê? São problemas que você criou. Não foram problemas que Deus mandou. Ah, porque é a culpa de Deus. Não, problemas que você criou. E agora, eles, como um cachorro que você solta, volta para lhe morder. Você soltou, achou que não teria consequências. Mas o cachorro volta e morde seus calcanhares. E assim nós temos que lidar com as consequências. Agar lida com consequências que não são suas, mas lida. Sara lida com consequências de ciúme. E Abraão lida com a tristeza de ser um mau pai. De ser alguém que não consegue cuidar de seu filho, mesmo que seja o filho de outra mulher. Agora, abandonados nessa cena triste, quente, muito provavelmente quente, porque você está no deserto de Berseba. Eu quero que você preste muita atenção neste nome. É um deserto que aparece muitas vezes na narrativa bíblica. Acaba a água e agora não tem mais para onde ir. Ela coloca o menino num dos arbustos, talvez já desmaiado, porque a palavra aqui é de alguém que joga, como se jogasse o corpo mole. Você já sabe, talvez saiba, que carregar uma criança acordada é uma coisa, tem um peso. Carregar uma criança dormindo tem outro peso, não é? Mães e pais. Criança acordada é mais leve. Criança dormindo
parece que o peso aumenta, porque ela solta, ela relaxa os músculos. E o verbo usado aqui é um verbo de jogar, como jogar um saco de carne. Jogou. Não porque ela ama a mãe, mas talvez porque essa criança já estivesse ou desmaiada, ou aparentemente morta. Ela joga. Ela se afasta 100 metros, não é muito. Ela se coloca e ela fala uma das coisas mais tristes das Escrituras. No versículo 16 ela diz: assim não verei o menino morrer. Existem outras maneiras de ler, em outras traduções, inclusive, como a CF. Mas uma das maneiras de ler isso aqui é o seguinte: que eu não veja o menino morrer. É a melhor maneira. Porque quando ela se afasta, e nós lemos assim eu não verei o menino morrer, é como se ela estivesse virando o rosto. Eu vou me afastar para não ver o menino morrer. Mas 100 metros é pouco. É estranho que ela se afaste tão pouco para não ver o menino morrer. A ideia aqui é que ela tem um desejo de não ver o menino morrer. Se eu falasse assim, irmãos, olha, nós vamos orar para termos saúde espiritual. Isso é uma maneira. Outra maneira de dizer é: Senhor, que nós tenhamos saúde espiritual. Tem o mesmo encaminhamento, é para um motivo, é um propósito, mas esse que traz uma ideia de desejo. Tem um desejo no coração dela de não ver o seu filho morrer. Se assim o for, irmãos, essa é uma pequena oração. Essa é uma pequena oração. Que eu não veja meu filho morrer. E corrobora essa ideia o fato de sentar-se em frente a ele. Como é que ela não quer ver e senta-se em frente a ele? Levantar a voz, que é uma maneira de falar de oração nas Escrituras, e chorar. E aqui são gritos desesperados. Aqui é um choro sem freio. Aquele choro que você fica feio, que você fica com uma cara horrível, com uma careta, que você não quer que ninguém veja você chorando assim. Um choro de desespero, eu não vou fazer aqui, para não lhe assustar. Mas é um choro desesperado. Ela levanta a voz. Se esta de fato é uma oração, que eu não veja esse menino morrer, talvez ela esteja lembrando do Deus que vê. Se Deus me vê, que eu não veja esse menino morrer. Existem poucas orações até então na história bíblica. Adão fala com Deus. Quando Adão fala com Deus, o que é que ele dá para Deus? Uma desculpa. Ah, porque foi a mulher que tu me deste. Essa é a oração, uma oração de desculpa. Quando Abraão fala com Deus, muitas vezes é para questionar Deus. Deus, como é que vai ser isso se eu já sou velho? É uma oração de questionamento. E agora nós temos na boca, de novo, da escrava, da desprezada, da oprimida, na boca dela uma oração simplesmente de petição. E uma oração que não vem com raiva, uma oração que não vem com racionalização, com calma, é uma oração chorada, que é o tipo de oração mais sincera que nós podemos ter. É aquela oração que você está escrevendo no papel e você diz: querido Senhor, e você não consegue escrever mais. E o que é que aparece no papel? As suas lágrimas. O papel fica molhado. É o tipo de oração mais sincera, porque é a oração do desespero, de não ter mais para onde ir. Deus, porém, ouve a voz não da mãe, que está gritando e chorando e orando. Deus ouve a voz do menino. E aqui nós temos a comprovação do ponto que eu apresentei do início. Existem nossas histórias, aquilo que é importante para nós, aquilo que é difícil, aquilo que é bom, nossos sonhos, existe a história de Deus. Na história de Agar, ela está desesperada em ver o seu menino morrer. E ora a Deus para que isso não aconteça. Mas Deus não ouve a voz dela, Deus ouve a voz dele. Por que esse detalhe, irmãos? Por que é que Moisés escreveu esse detalhe? Porque tem a ver com um grande plano da promessa. E a promessa que Deus dá a Abraão, qual é? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Se em Abraão, com contato com Abraão, as nações serão benditas, imagine um filho de Abraão. Deus precisa cumprir a promessa. Então Deus não ouve a voz da mãe, Deus ouve a voz do menino, para cumprir a promessa dele. E do céu, não mais é Deus que fala, mas um anjo, um mensageiro, chama Agar e diz: o que é que você tem? Aquela pergunta retórica.
que Deus muitas vezes faz. O que é? Qual o problema? Não tenha medo. Não tema. Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Embora o menino não pareça falar em nenhum momento, nem gritar. O menino parece estar desmaiado. Será que ele fez uma pequena oração? Será que ele clamou? Será que ele pediu ajuda? Mas uma das coisas mais bonitas é que Deus ouviu aí onde ele está. E toca meu coração saber que Deus ouve a minha oração aí onde eu estou. Eu não preciso subir em montes, eu não preciso ir para Meca, eu não preciso fazer uma peregrinação, eu não preciso de um guru espiritual. Deus ouve a minha oração aí onde eu estou. Tal como estás, venha a Jesus, do jeito que você está, com os pecados que você tem. Venha, dali ele vai te ouvir. Então, levante-se, segura o menino, eu farei dele um grande povo, o cumprimento da promessa, e Deus abre os olhos. E já havia água. Ela não percebia o poço, mas Deus lhe abre os olhos. Nós temos um grande paralelo com o capítulo 22, porque quando Abraão sobe e leva Isaque ao sacrifício, quando está prestes a matar, spoiler do próximo domingo, o que é que o anjo diz? Perceba, tem um cordeiro. E abre os olhos de Abraão e ali está um cordeiro. E Deus abre os olhos de Agar e aí está um poço de água. Essa ideia pode ser que já existia, que ele não percebeu, ou ela não percebeu, ou que de fato Deus criou, mas uma coisa é certa, é Deus que providencia. Ela bebe água, o menino cresce, Deus está com o menino. É uma pergunta que eu faço, será que esse é um povo que se tornou um povo temente a Deus? Provavelmente não, irmãos. Há algo nas Escrituras que nos choca, é saber que Deus muitas vezes abençoa nações ímpias. Deus abençoa que nações ímpias, que não adoram a Deus, cresçam e se desenvolvam. E aqui, com um motivo, porque tinha um contato com Abraão. E todas as nações serão benditas nele. E ele casa com uma mulher na terra do Egito. A última cena se apresenta, do versículo 22 em diante, em uma história aparentemente estranha, porque Abimeleque volta e, de novo, nós temos um poço. Nós temos um poço para a escrava, um poço que Deus dá para ela sobreviver, e nós temos Abraão aqui preocupado com um poço, uma disputa judicial. Mas antes de entrar, eu quero fazer um pequeno comentário de uma questão contemporânea, porque Agar, a mãe dele, versículo 21, casou ele com uma mulher da terra do Egito, ou seja, egípcio com egípcio. E meus irmãos, surgiu, eu não sei por qual motivo, novamente nos debates teológicos, a questão, eu acho que não faz nem sentido falar disso no Brasil, mas eu preciso falar caso você ouça acerca desse debate. A ideia do casamento interracial. Estão discutindo, lá no exterior, se é certo ou errado o casamento entre raças. Vamos falar logo, nos Estados Unidos, debate nos Estados Unidos. Se é certo diante da Escritura, olha a loucura, uma pessoa branca casar com uma pessoa negra. Não, pastor, mas eles dizem, não é um debate racista, não. Deus ama todos, mas o ideal, segundo as Escrituras, dizem esses teólogos, era que brancos casassem com brancos, negros casassem com negros, asiáticos casassem com asiáticos, espanhóis ou latinos, como eles chamam, casassem com latinos, e assim por diante. Aí, eu lendo os artigos, eu digo, deixa eu ver, deve ser 1940 e 30, não, é 2026, um debate acontecendo. E um dos grandes pastores lá, que eu não vou citar o nome, dizendo, olha, não é que seja errado, mas é que não é o ideal. E usa textos como esse, de Gênesis, que quando, por exemplo, Abraão se envolve com uma egípcia, é um casamento interracial. E Deus não abençoa. É isso mesmo, né? É por isso que Deus não abençoa. Deus não abençoa porque é adultério. Porque ele já era casado. Em nenhum momento. O único direcionamento das Escrituras sobre a escolha da pessoa que você vai casar, o único direcionamento é se essa pessoa é crente ou não. Ah, tem que ser alto, tem que ser baixo, tem que ser rico, tem que ser pobre. Não tem direcionamento. Como é que eu escolho? Se vire. Use a sabedoria de Deus, use conselhos. Não tem. Existem milhares de crentes cristãos no mundo e você poderia, se você é solteiro, claro, casar com qualquer um deles que fosse fiel a Deus.
Como é que você escolhe? Ore e perceba qual é a pessoa que Deus está mostrando na sua vida. Não tem isso, irmãos. Casamento interracial não é um debate bíblico. Tá bom? Só para falar, porque no final das contas eu penso que é um tipo de racismo escondido, aparecendo aí. Então vem Abimeleque. Todo o trama familiar agora se estende para um trama ali local, um trama político que está acontecendo. Lê comigo a última cena, você vai entender o que é que ela tem a ver com as anteriores. Por esse tempo, versículo 22, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que tratará a mim e a terra em que você tem morado com a mesma bondade com que eu tratei você. Abraão respondeu: eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste havia tomado à força. Abimeleque disse: não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada e eu não tinha ouvido nada a respeito, a não ser hoje. Então Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: que significam as 7 cordeiras que você pôs à parte? Abraão respondeu: você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras para que sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois Abimeleque e Ficol, comandante de seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E por muito tempo, Abraão morou na terra dos filisteus. Abimeleque volta à cena e volta ainda carregado de mágoas de Abraão. Por quê? No capítulo 20, relembrando, ele se apaixona, para variar, por Sara, e Abraão diz que ela é sua irmã. E quando ele está prestes a consumar alguma coisa, Deus avisa, e acontecem pragas em seu reino. Então Abimeleque volta, depois de tudo esse ocorrido, e vem com o comandante do exército. Ele vem aqui com um poder militar, um poderio militar. Diz: olha, Abraão, perceba a ironia aqui do rei. Deus está contigo, eu reconheço isso. Inclusive causa medo. Esse Deus que eu mexi com tua família e as mulheres ficaram estéreis no meu reino. Tenho medo. Então, se Deus está contigo e abençoa tudo o que você faz, jure por Deus aqui, ó a ironia, que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Abraão ficou com fama de mentiroso. É triste, né? Abraão, por favor, eu tenho medo de você me enganar de novo. Se tu me enganar, eu vou me dar mal de novo. Então, jure por Deus que você não vai me enganar, nem os meus descendentes. E que você tratará, e é uma cobrança aqui, a mim tão bem como eu tenho tratado você. É o mínimo que você precisa dar. Abimeleque não é besta, não é criança. Ele vem cobrar aqui os favores que ele deu a Abraão, e ele foi muito generoso. Nós mencionamos no domingo passado que é um descrente ensinando a um crente comandar. E quando um descrente ensina a um crente comandar, você tem que parar e prestar atenção. Se a tua conduta está tão ruim que um descrente está te ensinando, seja humilde e ouça. E não faça as mesmas coisas. Abraão aqui já não cometeu nenhum erro, mas ele está com a fama. Olha como é interessante, Abimeleque chega com uma proposta de aliança, qual a resposta de Abraão? Uma reclamação. Abraão diz: tá bom, eu juro, mas eu tenho uma reclamação. Um poço que eu tenho ali, os seus servos tomaram à força. Ninguém sabe. Aqui é a palavra de Abraão dizendo que o poço é dele. E Abimeleque diz: eu não sei. É a primeira vez que eu estou ouvindo isso. Olha o silêncio do homem aqui. O homem está incomodado com a coisa há tempos, mas ele não fala nada. Abimeleque diz: como é que eu vou resolver a situação se você nunca me falou para mim? Aqui é uma questão de negócios, né? É uma questão do dia a dia. Aprenda a se comunicar, você está incomodado? Fale, explique. Na igreja, inclusive, muitos ministérios dão errado, não funcionam, você sai magoado, porque você não consegue falar. Tem um problema? Fale. Fale com o irmão que está causando problema, fale com o pastor, fale com a liderança, fale, não fique guardando, não. Eu não sei, mas chegou a mim, então eu vou resolver. Hoje eu estou ouvindo. Então Abraão pega ovelhas e bois e propõe uma aliança. De novo Abraão calado, porque ele chega com as ovelhas e bois, e Abimeleque diz: sim, eu quero entender o que é isso. De novo, Abimeleque perguntou a Abraão: o que significa? Me explique, homem, fale.
O que é que significa? Porque pode ser, inclusive, uma armadilha, né? Está dando ali, mas vai cobrar outra coisa por trás. Me explique. Então, Abraão finalmente fala, você receberá essas 7 cordeiras para que sirvam de testemunho. É tanto que este lugar, esse poço, começa a se chamar Berseba, que em hebraico é Bet-seba. Bet-seba significa 2 coisas. O número 7, em hebraico, e juramento. E olha como as 2 coisas encaixam aqui, né? Porque são 7 cordeiras, é o número 7, e é um juramento que eles fazem. Então, é um poço aí. Nós temos um paralelo que temos uma escrava que necessita de água e Deus dá um poço, e nós temos aqui Abraão lutando por um poço com o rei Abimeleque. Abimeleque, ele era um desafio aqui para o projeto de Deus, porque lembra do que nós falamos, se Abimeleque tivesse dormido com Sara, tivesse tido relações sexuais com Sara, surgiria a pergunta, Isaque é filho de quem? É filho de Abraão ou é filho de Abimeleque? Isso atrapalharia todo o plano. Então, 2 barreiras Deus derrubou aqui. Entenda. Deus derrubou a barreira de Abimeleque, aqui acabaram, as coisas se acalmaram com esta aliança, e Deus derrubou a barreira de Ismael, porque Ismael poderia colocar em xeque a aliança que Deus tinha com Abraão. É triste falar isso, é triste tratar pessoas como barreiras, mas para o plano de Deus existem sim barreiras, que parecem impossíveis para nós, mas Deus as derruba. No versículo 33 diz que naquele local Abraão plantou uma tamargueira. Além de tamargueira, pode ser um pé de tamarindo também, e pode ser bosques em uma outra tradução. Uma coisa é certa, essa planta que foi colocada lá, se é uma tamargueira que produz tâmaras, ela é colocada para ser um local de invocação do nome de Deus. E aqui Deus é chamado de Deus eterno. Agar foi a primeira que nomeou Deus e chamou Deus de El Roi, o Deus que vê. Abraão é o segundo que nomeia Deus e chama ele de El Olam, o Deus eterno. E é muito interessante ele fazer isso, porque uma tamargueira, ou mesmo um pé de tamarindo, ou mesmo um salgueiro, que é outra possibilidade, são árvores que demoram muito para crescer, muito. A tamargueira leva mais de 100 anos. Ela já dá fruto cedo, mas ela continua por muitos anos ali crescendo. Então, esta árvore seria um santuário, um lembrete de que Deus é um Deus de fidelidade eterna. É muito triste na história de Israel, porque esses lugares altos, essas árvores, se tornam, com o passar do tempo, um local de idolatria. Mas lá no início, era um local de invocação do nome de Yahvé, do nome do Senhor. E Abraão mora muito tempo na terra dos filisteus. Aqui nós temos uma revelação. Abimeleque era um rei dos filisteus. Esses filisteus que vão dar um trabalho danado lá na frente, né? Mas lá no passado, os filisteus eram obedientes, fariam uma aliança com Abraão. Olha, irmãos, como a história de Israel é triste. No passado, o Egito deu presentes para Abraão. No passado, os filisteus fizeram uma aliança com Abraão. Quando estamos com Moisés, de Moisés para frente, nós só temos essas nações como inimigas por conta dos pecados daquele povo. Algumas lembranças em relação à sua história. Paulo, em Gálatas capítulo 4, trata essa história de Agar e de Sara como uma ilustração, como uma metáfora sobre as 2 alianças, a antiga e a nova aliança. Lê comigo rapidinho, é bem rápido mesmo. Gálatas capítulo 4. Só quero chamar a atenção para você entender de quem você é filho. Se você é filho de Sara ou se você é filho de Agar. Leia aí comigo Gálatas capítulo 4, versículo 21. Aqui é a referência no Novo Testamento para essa história que nós lemos. Gálatas 4, 21 diz assim para você. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei. Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe, pois está escrito, alegre-se, ó estéril,
você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: manda embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos da escrava, não da escrava, mas da livre. Eu avisei no início que existe uma história pessoal e existe uma história maior. De qual Paulo está lidando aqui? Paulo está lidando com qual história aqui? Com a história maior. Paulo está lidando com uma ilustração. Está trazendo essa história para te lembrar que você tem duas escolhas. Você pode viver sobre a lei, sobre esta escrava, ser filho desta escrava, está caindo tudo, ou você pode ser filho dessa mulher livre. Obrigado. São as páginas aqui voando. Valeu. Isaque. Olha Isaque. E a pergunta é: quem vocês são? Vocês são filhos da promessa ou vocês são filhos da lei? Os filhos da promessa vivem segundo o Espírito. Os filhos da lei vivem segundo a carne. Aqui não está sendo feito um julgamento sobre Agar ou sobre Sara, não é isso. Mas é uma pergunta espiritual. Ser filho da livre significa estar sob a nova aliança, sobre a graça de Deus, sobre o cumprimento da promessa. Estes somos nós. E eu convido você a refletir sobre isso nessa noite. A história que Deus está contando é uma história para você também. É a sua história, mas está sendo contada para você. Você está ouvindo a história? Você está percebendo o seu lugar? Você está percebendo as necessidades de mudança? Esse Abraão tão problemático é o Abraão que Deus escolheu. Essa Sara tão problemática é a Sara que Deus escolheu. Esse Isaque, que nasceu privilegiado, é o Isaque que Deus escolheu. Quem é você nessa história? Deus tem te escolhido, tem te chamado a participar desta graça que não vem por merecimento. Pois venha a Ele. Aceite esse chamado. Ouça a voz de Deus. Mesmo com os seus erros, você vai continuar perseverando, caminhando, plantando tamargueiras, lembrando da fidelidade de Deus e seguindo até a Jerusalém celestial, que vem lá do alto, que é filha da livre, daquela que é liberta pela graça de Deus. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor cumpre as tuas promessas, e a grande prova disso é que enviaste teu filho para morrer por nós. Nascido da virgem, daquela que não poderia ter filhos, pela maior impossibilidade que existia, que era o fato de não ter tido relação com homem algum. Mas através do filho dela, teu Espírito envolvendo-a, a segunda pessoa da Trindade esteve entre nós. Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Somos gratos porque o Senhor prometeu e cumpriu. E se o Senhor cumpriu isso, temos plena certeza que cumprirá todas as outras coisas. Porque todas as outras coisas não podem se comparar ao envio do teu Filho. Obrigado porque o Senhor lida conosco, mesmo com as consequências de nossos erros, o Senhor continua ao nosso lado. Continua contando a tua história que vai além da nossa. Ajuda-nos a sermos bons participantes, Senhor. Ajuda-nos a não trazer vergonha ao teu nome, a não trazer vexame e a lidar com justiça, com hombridade diante de nossos erros. Admiti-los, nos arrependermos e lidarmos com as consequências que virão sem nos desviar do teu caminho, lembrando da tua graça. Pedimos que a tua graça nos conduza, inclusive em nossas relações mais comuns, nas dificuldades que temos com as pessoas, que sejamos pessoas pacíficas, que propõem alianças e que buscam a paz. Rogamos que, acima de tudo, o Senhor nos faça pessoas que confiam nesse Deus eterno, que não muda, que é o mesmo hoje, era ontem e o será para sempre. Nós agradecemos por isso, pedimos por todos que estão aqui nessa noite, que a tua palavra faça morada e transforme nossos corações. Em nome de Jesus, amém.